Este é o canal Disco Livre Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Se não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Um importante passo para ser discípulo é o abandono imediato da vida anterior. Somente a partir do chamado de Jesus é que a fé se torna possível, pois o discipulado não é uma oferta criada pelo homem. O chamado de Jesus é a possibilidade à fé. Sendo assim, só o que crê é obediente, e só o que é obediente é o que crê. Assim mesmo, é mister que nós demos o passo. E dar o passo significa reconhecer que a obra não é nossa, mas algo que é praticado em obediência à palavra de Jesus que nos chama. Pedro sabe que não pode saltar do barco por sua vontade. Seu primeiro passo já significaria seu afogamento, e portanto ele diz: "Manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ao que Cristo responde: "Vem." Assim, Cristo deve ter antes chamado, e só com base em sua palavra é que o passo pode ser dado. Esse chamado é sua graça, que chama da morte para a vida em obediência. Alguns reclamam que não conseguem crer, mas, de fato, não crerão enquanto deliberadamente se recusarem a obedecer a Jesus. Reclamam que não conseguem orar, que não recebem o Espírito Santo e outras coisas. Mas como farão ou receberão isso se insistem em ter inimizade com um irmão ou mantêm uma prática pecaminosa? Se rejeitar a palavra de ordem de Deus, também não receberá a palavra de graça. Seja obediente e abandone o pecado. Não diga que não tem fé para isso, pois realmente não terá enquanto permanecer na desobediência. A desobediência ocorre exatamente pela confissão de falta de fé no instante mesmo em que lhe é exigido obediência. Marcos capítulo 9, do versículo 23 a 24 diz: "Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Ou como dizem outras traduções, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Vem em auxílio da minha falta de fé. Ajude-me a ter mais fé. Ou seja, se você crê, dê o primeiro passo. Se você não crê, dê o primeiro passo, pois assim lhe foi ordenado. Não se aplica a nós sobre a fé ou a falta dela, mas sim a obediência. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Com relação aos primeiros discípulos, eles não reconheceram Jesus como Cristo e só depois receberam o mandamento, o chamado dele. Ao contrário, somente o reconheceram como Cristo por causa da sua palavra e mandamento. Creram em sua palavra, por isso o reconheceram. Para Paulo, o chamado e a entrada no discipulado corresponde ao batismo. No batismo, a pessoa passa a pertencer a Jesus. O batismo significa rompimento entre passado e presente, o antigo e o novo. A morte do ser humano é requisito e consequência do batismo. Até o próprio Jesus chama sua morte de batismo e anuncia aos discípulos o batismo da morte. E essa morte deve ser compreendida como um acontecimento passivo. O indivíduo não deve buscar a própria morte.
A morte assim provocada jamais será morte do velho homem que Cristo exige. O velho homem não pode deixar de existir por vontade própria. Ninguém pode desejar a própria morte. O homem morre somente em Cristo, por Cristo e com Cristo. O pecador tem que morrer para ser liberto do pecado. Quem morreu está justificado do pecado, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 7. Por isso, ninguém pode ser batizado 2 vezes com o batismo de Cristo. Para Paulo, é por meio do batismo que fazemos parte do corpo de Cristo. Deus envia seu Filho em carne para tomar a humanidade para si. A mesma humanidade que era inimiga de Deus e rejeitou a palavra de Deus, invisível e não corporal. O conceito de corpo está relacionado ao Antigo Testamento, mais precisamente ao templo. Em 2 Samuel capítulo 7, relata o desejo de Davi em construir um templo para o Senhor. Ao consultar o profeta, ele recebe a resposta, no versículo 5, de que era para ele edificar um templo para a habitação do Senhor. E no versículo 11, pelo menos na versão ACF, diz: "O Senhor te fará casa." A profecia não se concretiza com a construção do templo pelo filho de Davi, Salomão, pois Deus não pode habitar em templo feito por mãos humanas. Por isso, o templo ou os templos foram destruídos. Também é por isso que em João, capítulo 2, versículo 20 a 22, Jesus disse que em 3 dias ele levantaria o templo, referindo-se ao seu corpo quando ressuscitasse dos mortos. O templo é o corpo de Cristo, assim como retrata o livro de Apocalipse ao dizer sobre a Nova Jerusalém. No capítulo 21, versículo 22, diz que o santuário é o Senhor, o Cordeiro. O corpo de Cristo é a casa espiritual feita de pedras vivas, como diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O templo de Deus é a Santa Igreja em Jesus Cristo. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.